Fala pessoal, recentemente uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, a Virgínia, ela tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Ela prestou um depoimento na CPI das Bets sobre as propagandas dos sites de aposta que ela faz nas suas próprias redes sociais. E esse depoimento aí tá dando o que falar, é só você acompanhar nos noticiários. Mas para quem não sabe, a CPI das Bets, ela tá analisando o impacto que os influenciadores digitais têm na vida dos seus seguidores. Porque, querendo ou não, eles recomendam sites de apostas e muitos do que está acontecendo aí é um impulsionamento de um vício em jogo. E dentro dessas dezenas de milhões de seguidores que essa pessoa tem muita gente que é menor de idade e também tem pessoa que é vulnerável a jogo de azar, que pode ter então suas vidas arruinadas por esse vício. E além disso, está sob a investigação também o que eles estão chamando de cláusula da desgraça, que é a cláusula que nos contratos com os influenciadores, eles basicamente teriam então uma porcentagem das perdas dos apostadores que eles, pelo tráfego que eles geram na plataforma, pelas mídias sociais, estão gerando para esse site de aposta. Bom, a notícia então deu o que falar quando a Virgínia apareceu para o depoimento vestida de uma forma completamente incoerente com o ambiente em que ela estava. Ela está indo lá depor na CPI, no Congresso. Nesse ambiente ela chega de moletom, camiseta com a foto, se eu não me engano é da filha dela, um copo Stanley gigantesco rosa e deu resposta que está reverberando até agora. Parecia que está numa conversa de bar. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Esses sites não deveriam nem estar existindo nesse momento. Para pensar, é um absurdo que essas plataformas de apostas online são autorizadas no Brasil. O Congresso e o Lula sancionaram a lei que autoriza os jogos de azar na internet. Tigrinho e todas essas apostas online a esses jogos de azar. Afinal de contas, essas apostas já é notório pelos dados, não gera nenhum benefício para o povo brasileiro. Pelo contrário, os dados também já nos mostram que enquanto esses sites estão ganhando dinheiro, o cara que está jogando, que a maioria das vezes é uma pessoa que não tem talvez o discernimento ou esclarecimento, está cada vez mais ficando pobre. Isso está acontecendo com uma parcela considerável da população brasileira. Inclusive, eu já falei aqui em um outro vídeo sobre essas apostas online, então vai lá para trás e confira lá também. Mas vamos lá, de acordo com as pesquisas mais recentes, o Brasil ele é o campeão mundial dentre os países que mais gastam dinheiro em apostas online. Isso aí é a fonte do Banco Mundial, tá? E recentemente esses dados estão mostrando que 35% das pessoas interessadas em fazer cursos superiores não estão ingressando na faculdade por terem a sua renda comprometida nesses sites de aposta. Então preste atenção nisso. Além disso, um dos dados que a senadora Soraya, que foi a relatora da CPI, ela trouxe um estudo que mostra que por conta das apostas online, o setor de supermercados percebeu uma queda no consumo ou de compra de comida. Para pensar o absurdo que é isso, cara. Então a própria Bíblia, ela já alerta sobre os perigos do povo que está buscando ser rico rápido ou facilmente. 1 Timóteo 6,9 fala: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Palavra de alerta aqui. Então, quem é beneficiado pelos sites de apostas que são permitidas no Brasil? Bom, você que não é. Então, fica aqui a pergunta: quem é que está te influenciando? Que é o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Será que as pessoas que você segue se importam com você da maneira como você se importa com elas, ao ponto de segui-las? Ou será que você está sendo manipulado, talvez? Primeiramente, ela aparece vestida daquela forma, não é coincidência. E não é uma demonstração de simplicidade, não seja ingênuo. Talvez esteja pensando, mas ela é gente como a gente. Não, é tudo pensado, é tudo premeditado. Ao se vestir daquele jeito, como uma pessoa comum, ela está ativando o quê? Uma empatia, uma conexão com o público. E isso é inconsciente e te coloca até no lado dela, para entender o lado dela. Agora, enquanto o seguidor dela, obviamente, se importa com ela, por isso que segue ela,
Eu fico perguntando, será que ela se importa com os seus seguidores? Eu não sei, só Deus pode julgar. Mas o que me chama a atenção no depoimento dela é que, mesmo quando confrontada com os danos que as apostas causam aos brasileiros, ela não demonstrou nenhum arrependimento, nenhum, sabe, espanto. Pelo contrário, ela fala o seguinte, eu anotei aqui, ela fala: não me arrependo de nada do que já fiz na minha vida. Bom, quando ela foi questionada sobre ter ficado milionária por meio de publi de sites de apostas, ela fez questão de ressaltar que ela já era multimilionária muito antes disso. E daí a senadora vai lá e pergunta: Virgínia, vale a pena você continuar fazendo isso? Olha a resposta dela. Ela diz: vou pensar. Então, quer dizer, a gente começa a ver que, para quem não é ingênuo, você já começa a entender o que está acontecendo. Ah, e tem outro ponto. Tem um momento lá que ela é questionada sobre ganhar uma porcentagem em cima das perdas dos apostadores. E ela disse que isso não existia, que ela apenas ganharia um aumento de 30% no cachê caso ela dobrasse o lucro da empresa. Mas peraí, gente, não sejamos ingênuos. Como que o lucro da empresa de aposta aumenta? Quando os apostadores perdem, pô. Não é isso? Então, se o seguidor que segue a Virgínia tivesse perdido mais dinheiro, ela teria ganhado um bônus, um aumento aí. Além disso, quando eles perguntaram para ela qual que é o maior valor que você já recebeu para divulgar bets, ela utilizou o quê? O habeas corpus, concedido por Gilmar Mendes. E ela fala assim: eu me reservo o direito de permanecer calada. Então, vai que os seguidores descobrem que eu ganho um valor absurdo para que eles pudessem então perder um dinheiro deles. Enfim. Pense, gente, é momento que a gente tem que pensar. Juventude evangélica, nova geração evangélica, precisa pensar nessa era digital. Agora, vamos pensar, como é que uma influenciadora consegue tão claramente fazer dinheiro às custas das perdas dos outros? Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos são manipuláveis. Muitos não conseguem pensar criticamente, analiticamente, não conseguem ver por detrás das narrativas, ou das fotos editadas, ou dos vídeos editados. Então, situações como essas são importantes, sabe por quê? Pois a gente tem a oportunidade de aprender, de pensar e a deixar de ser apenas uma massa de manobra usada na mão de influenciadores que não se importam com você. Seja simples como a pomba, não é isso que Jesus falou? Mas ele também falou: seja astuto como a serpente. Olha esse provérbio, 14, versículo 15. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente ou o astuto reflete antes de dar um passo. Então, ao invés de você dar ouvidos a pessoas que só querem te usar, ouça aqueles que te querem o bem. Muitos aí têm pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes, pais, mães, tementes a Deus, pessoas que querem te impulsionar a crescer e agregar valor à sua caminhada, à sua vida. E, obviamente, você tem que colocar a palavra de Deus. É isso que é a autoridade máxima. A Bíblia como a sua influência. Afinal, ela é a bússola para todas as suas situações. Não é isso que a própria Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Galera, que Deus abra os olhos de uma geração e fica claro, diante de tanto absurdo, que o que seria de fato um avivamento na nossa geração é um banho de sabedoria e discernimento. Valeu!